Bom, olá a todos, eu vim aqui gravar mais um vídeo. Falamos agora sobre o nascimento de Jesus. Quem foi o pai de Jesus? José ou Deus? Foi José filho de Jacó, da descendente de Jacó, ou José não é colocado como pai de Jesus ali? Então, o texto de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, verso 16, ele diz assim: Toandra Maria, ex en egenetem, Iesu, olegômeno Christos, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A palavra que está entre colchetes aqui, com a letra A maiúscula, está definindo que, possivelmente, e o que é mais certo, é de que esse texto seria o texto original. Então, existem três variantes principais, que a primeira delas é: e Jacó gerou José, o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, Jacó gerou a José, e José então se tornou marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A segunda opção, que é de um segundo manuscrito, ele diz assim: Jacó gerou José, de quem, sendo noiva a Virgem Maria, deu à luz a Jesus, ao qual o chama de o Cristo. E o verso de número 3, o terceiro documento, desculpa, diz que Jacó gerou José, e José, de quem Maria, a Virgem, era noiva, gerou Jesus, que é chamado de o Cristo. As traduções modernas, apenas de Moffat, segue a terceira opção: Jacó, o pai de José, e José, de quem a Virgem Maria era noiva, o pai de Jesus, que é chamado de Cristo. Então, Moffat, ele diz que o texto mais correto seria a terceira opção, de que Jacó, o pai de José, e José, o pai de Jesus. Então, Moffat está dizendo que José é o pai de Jesus, assim como a Virgem Maria é mãe de Jesus. Ou seja, ele está dando a entender de que os dois tiveram uma relação e no qual, no entanto, dessa relação nasceu o Jesus. Os outros textos diz que José, sendo marido de Maria, mas a Maria que é mãe de Jesus, e tirando então a parte do pai de Jesus, que no caso seria José. Eles estão omitindo essa questão aí. Então a primeira opção tem um grande apoio dos manuscritos. A segunda opção talvez teria surgido porque um copista pensou que a locução o marido de Maria poderia levar o leitor a pensar erradamente que os pais humanos ou físicos de Jesus eram o marido e o marido dela, no caso José. Eu acabei de falar para vocês aqui agora. Mas diante disso, o texto foi alterado para sendo noiva. Ou seja, sendo noiva não quer dizer que ele era marido dela. Ela estava prometido para ele, mas ainda não tinham um relacionamento causal, ou seja, não tinha uma conotação sexual entre eles, porque eles estavam prometidos um para os outros, entendeu? Então, em concordância com o verbo Ministeuterstein, ser noivo, no verso 18, e quanto à opção número 3, aparece unicamente no único manuscrito siríaco do quarto século, tá? E que provavelmente é resultado de um fato de um copista ter, sem maior cuidado, seguido o padrão típico que aparece na genealogia, em que os nomes são repetitivos. Ou seja, de que se José era marido de Maria, ou era noivo, ou era comprometido com ela, então ele teria que estar inserido dentro do texto. Só que todos nós sabemos que José não era o pai de Jesus. Ele não teve uma relação com Maria. Ele foi o homem responsável para tomar conta dele. Então, necessariamente, ele não era pai de Jesus. Por isso que alguns manuscritos trazem a omissão do nome de José. Ok? Então, aí eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Alguma sugestão, alguma crítica, por favor, coloque aqui no chat. Aqui teria um prazer enorme em responder para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado pela visita, obrigado aí pelos comentários. O YouTube está me notificando que meus vídeos estão indo muito bem. Fico muito agradecido por vocês, porque é vocês que fazem essa parte de transição, né? Que são meu público-alvo aí. E é isso aí. Nos vemos então numa próxima aula e até lá.